Olá, meus amigos, nós estamos retornando hoje trazendo a segunda parte da nossa reflexão Creio na Igreja, o sacerdócio de Jesus e o ministério eclesial. Na última vez, nós falamos sobre o mistério da encarnação contemplado e vivido no Natal, no qual podemos vislumbrar Jesus como o mediador por excelência entre Deus e o ser humano. E segundo o apóstolo Paulo, nós dissemos que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou como resgate por nós. Na sua estrutura pessoal, Jesus é sacerdote porque reúne Deus e o homem. Esta é a profissão de fé da igreja. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E nós dissemos ainda que no Novo Testamento, armando a sua tenda entre nós, Jesus vive e ensina as pessoas a viverem a justiça, a misericórdia e o amor. E Jesus reconhece a função dos sacerdotes. Nós citamos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. E Jesus manda, dissemos isso na última catequese, o leproso apresentar-se ao sacerdote para que a sua dignidade seja restituída e ele possa ser reintegrado à sociedade. Jesus presta, portanto, um serviço àquele homem, ensinando que o verdadeiro sacerdócio é aquele que liberta e salva as pessoas, como ele diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, ou pela redenção de muitos. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus fala de Jesus como um sacerdote. E não trata-se de um sacerdócio ritual, mas existencial, mergulhado no abismo da realidade humana e na radical obediência ao Pai, entregando, sacrificando toda a sua vida a serviço das pessoas, sobretudo em sua morte para a salvação do ser humano. Voltando um pouco ao livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 3 ao 6, se anuncia a vocação primordial do povo de Israel: ser um reino sacerdotal e uma nação consagrada ao Senhor. Com sua obediência ao Pai, Jesus levou à plenitude essa vocação primordial de Israel e, consequentemente, ele vai suprimir a instituição sacerdotal judaica. Na primeira carta de São Pedro e no livro do Apocalipse, se proclama que em Cristo nós somos o novo e verdadeiro povo sacerdotal. Eu sugiro a leitura de dois textos, aliás, de alguns textos que eu vou citar aqui. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5 e 9. Depois o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 6. Depois o capítulo 5, versículo do 6 ao 10. E o capítulo 20, versículo 4 ao 6. Então, esses textos do Novo Testamento, primeira carta de Pedro e livro do Apocalipse, nos ensinam a nos enxergar como novo povo de Deus e como verdadeiro povo sacerdotal. Isto pelo fato de Cristo ser o único e verdadeiro sacerdote. E o apóstolo Paulo nos ensina que estamos inseridos nele e nele formamos nós um só corpo, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 31. Assim, todo aquele que está em Cristo pelo batismo forma com ele um povo sacerdotal, participando do seu único e eterno sacerdócio. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, no número 10, diz assim: Cristo, nosso Senhor, pontífice escolhido dentre os homens, fez do novo povo um reino sacerdotal para o seu Deus e Pai.
Na verdade, os batizados, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio santo, para que, por meio de todas as obras próprias do cristão, ofereçam oblações espirituais e anunciem os louvores daquele que das trevas o chamou à sua admirável luz. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na oração e louvando a Deus, oferecem-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus. Que este povo, os discípulos de Cristo, deem testemunho de Cristo em toda parte, e aquele que lhe pedirem, deem razão da esperança da vida eterna que neles habita. E o sacerdócio de Jesus se exerce na liturgia. E o sacerdócio de Jesus se exerce na liturgia, ocasião na qual Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa muito amada, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto ao Eterno Pai. Na liturgia, portanto, todos os cristãos, à sua maneira, como povo sacerdotal, se colocam diante do Senhor para lhe agradecer o fato dele ter nos feito participantes da sua vida divina. Este, portanto, é o motivo pelo qual a Sacrosanto Concílio insiste na participação ativa de todo o povo cristão na liturgia, como um direito e obrigação. A Sacrosanto Concílio, no número 14, diz: é desejo ardente na Mãe Igreja, que todos os fiéis cheguem à plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. O povo cristão que é raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Com estas duas catequeses, nós queremos compreender por que nós somos um povo sacerdotal e por que nós somos uma nação santa. Existe um sacerdócio universal que é comum a todos os batizados? Existe um sacerdócio ministerial? Qual é a razão do sacerdócio ministerial? Qual é a sua especificidade? Nós trataremos disto numa próxima catequese. A todos eu agradeço pela participação, pela escuta deste vídeo, pela audiência deste vídeo, e desejo a todos o meu abraço e invoco sobre todos a bênção do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.